Cheguei em casa agora há pouco, tô com raiva, não tô de camisa do Fluminense. Vamos pro resumão da rodada dessa maneira aqui mesmo, tá? Rodada bosta. Rodada daquelas trágicas, tá? Mas vamos lá. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você me acompanha aqui e torce pro Fluminense, você já sabe que funciona o resumão da rodada. Se você torce pro outro clube e de repente não conhecia que o canal Rádio Tricolor, acho que tá bem óbvio pra qual time eu torço. Mas eu aqui faço uma análise da rodada, olhando, obviamente, também os jogos com o olhar do Fluminense, mas olhando toda a tabela do Brasileirão, enfim, falando jogo a jogo. Essa rodada eu não vi tantos jogos, né? O jogo do Fluminense foi no sábado, os jogos foram espalhados ao longo da semana, mas enfim, muitos afazeres também, não consegui ver todos os jogos, igual eu sempre tento fazer. Tá aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. A gente começa com Goiás e... Não, Goiás e Inter, ó. Goiás e Inter é da rodada passada, que tem um jogo adiado. A gente começa com... com o Furacão que passou lá no Clever Andrade. O Flamengo foi até o Clever Andrade jogar contra a equipe do Atlético Paranaense e um Furacão passou lá no Clever Andrade. A verdade é essa. Bem, 3-0, Kaká, Kaká zagueiro de novo fazendo gol, né? 2 gols seguidos contra times cariocas. Kaká, Alex Santana e Vitor Bueno fizeram 3-0 para a equipe do Atlético Paranaense. Os 2 gols foram na reta final, né? Mas chegou a ter direito a olé, enfim. É humilhante, tá? A verdade é essa. Foi humilhante o 3-0 do Atlético Paranaense azul contra o Flamengo, bem antes da final da Copa do Brasil, que é hoje, inclusive, no dia que eu tô lançando esse vídeo, né? Tomara que continue tudo ruim. Outro time que vai jogar a final da Copa do Brasil também perdeu, mas num contexto diferente, né? São Paulo perdeu para o Internacional por 2-1. E esse jogo aqui, dane-se o São Paulo. O nosso foco é no Internacional. O Inter conseguiu uma virada, tomou 1-0 num gol de pênalti do Caleri, conseguiu a virada num gol de cada lateral, né? Um do Fabrício Bustos, um do René, um chutaço até do René, mas que pra mim teve falha do Rafael Cabral do Cruzeiro, do Rafael, goleiro do São Paulo. E, bem, pensando no Internacional, essa vitória do Inter é ruim pra gente, principalmente porque o Inter era pra estar num contexto de rebaixamento, vinha mal, o Inter vinha de várias partidas sem conseguir vitória, enfim, no Brasileirão acho que eram 10 rodadas sem vitória, com essa vitória foi pra 29, e aí agora com a rodada finalizada, a gente olha aqui pra tabela e vê o estrago que seria uma derrota pro Inter. O Inter teria 26 pontos, como o saldo do Inter é horroroso, ele estaria atrás do Corinthians, ou seja, seria 14º, só que o São Paulo, cujo qual ele ganhou, teria 30. Então o São Paulo também teria passado já, o São Paulo teria subido e o Inter teria caído para 26. E estaria aqui, ó, a 5 pontinhos da zona de rebaixamento, ainda num contexto que atrapalharia o Inter na Libertadores. Essa vitória foi ruim. Pensando na próxima rodada, né, que é uma rodada que, inclusive, ela já começa nessa segunda-feira, com Bahia e Santos, vai ser aquela rodada ao longo da semana inteira, o Internacional visita o Atlético Paranaense. A vitória do Atlético Paranaense nesse meio de semana não é boa pra gente pensando em Libertadores, mas eu acho que é boa pensando no Inter e mais destroçado ali pro jogo de ida contra a gente. Até porque entre os 2 jogos, entre o Fluminense Inter e o Inter e Fluminense pela Libertadores, o Inter recebe o Atlético Mineiro, que não é um jogo de todo fácil, não. Então há uma chance grande do Inter chegar pro jogo de volta, por exemplo, num contexto de rebaixamento, e é isso que a gente quer, né? Nada contra o Inter, mas ninguém mandou ficar no caminho do Fluminense na Libertadores. Santos e Cruzeiro, Diego Aguirre pediu demissão, foi demitido, né, na verdade, né? Foi demitido depois de 3, 4 jogos no comando. O Cruzeiro, assim, se eu falei que o Flamengo foi humilhação, do Santos também, né? Dentro da Vila, Nicão, Bruno Rodrigues e Matheus Jussa, partidaça do Nicão, por sinal, fizeram 3-0 do Cruzeiro, depois de demitir o Pepa e contratar Zé Ricardo, o Cruzeiro volta a vencer e volta a subir na tabela, também era outro time que estava um tempo sem vencer. Eu vou falar daqui a pouco uma análise da tabela, acho que tem uns recortes bem claros na tabela já de novo, né? A gente consegue ver alguns recortes bem claros.
mas o Cruzeiro vence esse 3-0 e, na verdade, afunda o Santos para 17º, né? Com a saída do Diego Aguirre, o Santos vai, mais uma vez, fazendo um X lá no seu ranking de rebaixamento, né? Aliás, no seu manual de rebaixamento. Fortaleza e Corinthians, uma prévia da semifinal da Sul-Americana. O Corinthians empatou. O Fortaleza abriu o placar, né, com o Lucero. O Corinthians empatou. Pouco depois, até, num gol meio estranho. Bola cabeçada na trave. Bola vai pro segundo pau. Enfim, uma doideira ali o gol do Pedro. E o Iago Pikachu, o Fortaleza chegou a ter um pênalti em cima do Marinho. O Marinho perdeu o pênalti. Se lesionou na cobrança do pênalti lá que ele perdeu. Não foi nada sério. Falaram que poderia até ser Miguel, alguma coisa assim. E teve gol anulado, enfim. Mas o Pikachu, praticamente no último minuto, ganhou gols com falhas do Matheus Bidu, né? O cara que já foi até muito pedido aqui no Fluminense. No Corinthians falhou nos 2 gols. Aliás, falhou no pênalti e falhou no gol do Pikachu. O 2-1 do Fortaleza. O Corinthians tá nesse contextinho aqui, 14º e tal. O Fortaleza vai continuando ali na caça de uma vaga no G7. Tem a possibilidade de abrir G8? Tem a possibilidade até de abrir G9. Mas hoje o cenário a mesma possibilidade de abrir G9 é a de ficar no G6 também. Porque para abrir G9 hoje, Fluminense ou Palmeiras teriam que ganhar a Libertadores, o Flamengo teria que ganhar a Copa do Brasil e o Fortaleza ganhar a Sul-Americana e ainda continuar na parte de cima. Pra manter o G6, Inter e Boca ganharem a Libertadores, o São Paulo ganhar a Copa do Brasil e o Fortaleza não ganhar a Sul-Americana. Então, assim, pode dar G9 ou pode dar G6 também. Fortaleza tá ali pronto pra poder, na pior das hipóteses, jogar a Sul-Americana de novo. Chegou uma pontuação que não vai cair. É impressionante a sequência do trabalho lá do Marcelo Paz, mas principalmente do Juan Pablo Vojvoda também à frente da equipe tricolor do PC, o Leão do PC. Coritiba e Bahia, 4-2, partidaça do Luan Poli. Pelo amor de Deus, que partida horrorosa do goleiro Luan Poli, ex-Sport, inclusive, goleiro do Coritiba, um 4-2 sonoro do Bahia, também demitiu, ou melhor, aceitou a demissão, enfim. Teve seu treinador quicado na última semana também durante a data FIFA, o Renato Paiva meteu o pé, o Bahia contratou Rogério Ceni e na estreia de Rogério Ceni, o Bahia, mesmo saindo atrás do Coritiba, virou 4-2 no total. O Andrei e Sebastião Gomes fizeram gols do Coritiba. Rafael Ratão, Tassiano, Ademir e Biel, o famoso Gabriel Teixeira, foi quem fechou a goleada do Bahia. Olhando de cara Rogério Ceni joga nesse all-in aí várias vezes, enfim. Até vi alguém falando que com o Renato Paiva talvez o Bahia tivesse ganhado, mas não seria um 4-2. E o Bahia dá uma respiradinha no campeonato, até porque o tropeço do Santos, né, contra o Cruzeiro, fez ele dar essa respiradinha. Daqui a pouco eu vou falar porque ele não respirou totalmente aliviado, né? Ainda no contexto de rebaixamento, um Cuiabá 2-2 com o América Mineiro. Daverson fez gol de pênalti, o Wellington Silva foi quem já tinha feito também gol foi quem fez o gol também pelo Cuiabá. Felipe Azevedo e Rodriguinho fizeram gol pro América. Eu confesso que eu não vi nada desse jogo. E é um jogo que interessa pouco a gente, né? Um time de meio de tabela. Cuiabá freou a sua sequência de derrotas. Depois fez 5 vitórias seguidas, fez 4 derrotas seguidas. E aí fechou com um empate. Assim, em 10 jogos, o Cuiabá fazendo 16 pontos é uma boa pontuação. É pontuação, inclusive, de time que briga pela Libertadores. É 50% de aproveitamento, mais ou menos. É óbvio que essa não é a realidade total do Cuiabá no campeonato, mas vai ficando aí, né? Vai ficando. Quanto ao América Mineiro, não reage, né? Apesar das 2 vitórias que tiraram da morte total, o América Mineiro empatou e, assim, não vai conseguindo aquela reação. Tem uma esperança pro América Mineiro, um jogo na semana que vem, que é nesta rodada aqui, se eu não tô enganado. Isso. Dia 25 do 9, a segunda que vem. Não é amanhã, não. É na outra segunda. Tem um América Mineiro e Vasco, que é um jogo atrasado por conta dos jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil do América. E tem um Corinthians e Grêmio que acontece nessa segunda agora.
enfim, que pode ser a salvação pro América Mineiro. Ele ganha, não só ganhar, mas ganhar o Vasco. Ultrapassaria o Vasco nesse momento. Aliás, empataria em pontos, mas não ultrapassaria por causa do saldo. Mas ainda assim teria uma micro esperança, né? Pensando ainda em contexto da parte de baixo, o Palmeiras ganhou no último minuto com um gol de Breno Lopes. Inclusive loucura, né? Porque o Breno Lopes faz o gol, faz assim pra torcida. Loucura o que vive o Palmeiras, mas o Breno Lopes salvou nos acréscimos, fazendo 1-0 pra cima do Goiás, depois que o Goiás já tinha tido esqueci o nome do cara que foi expulso. Rafael Guzzo. Já tinha sido expulso pelo Goiás. Não foi uma boa partida do Palmeiras, que estava completinho. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Mike jogando um pouco mais adiantado, né? Não tava como lateral, né? Flaco Lopes, Rony e Arthur, só o Rafael Veiga que ficou no banco. Enfim, não sei se foi opção necessariamente. Deixa eu até ver se alguém falou alguma coisa aqui de se foi opção ou se foi... ninguém falou nada se foi opção do... Ou se foi de repente por causa da viagem, né? De Lima, né? O Palmeiras jogou na sexta e o Rafael Veiga treinou bem menos do que o Fluminense que jogou no sábado, né? Enfim, mas venceu por 1-0 o Palmeiras, mesmo com essa confusão toda, sai de campo vitorioso. Mas falando do Goiás, né? É o time que deu uma estacionadinha aqui, mas essa é aquela derrota que tá na conta, né? Pro time que tá brigando na parte de baixo, receber o Palmeiras é você botar 0 pontos. Isso é o fato. Pra escapar do rebaixamento, você não... Se você fizer o seu dever de casa do rebaixamento, não vai ser uma derrota pro Palmeiras em casa que vai ser a merda pra você. Mas falando da parte de cima, essa vitória do Palmeiras... ela dá uma incendiadinha no campeonato, porque o Atlético Mineiro ganhou o Botafogo por 1-0 na Arena MRV. O Atlético Mineiro segue fazendo o campeonato que eu falei que faria, né? Segue ganhando meia dúzia de jogos, perdendo meia dúzia de jogos. Paulinho fez ali aos 36 do segundo tempo, 1-0 pra cima do Botafogo. O Botafogo não jogou bem de novo, e aí a gente começa, ó, virar um pouquinho o cenário. Lembra quando eu falava aqui que o Botafogo tava com aquela cara total de campeão porque jogava bem e ganhava. Jogava mal e também ganhava. E aí quando jogava muito mal e dava tudo errado, empatava. O Botafogo praticamente não perdia. Pois é, então. O Botafogo, ó, deixa eu até abrir aqui pra vocês o Ogol, né? O ótimo site Ogol, que tem estatísticas aqui interessantes. Você pega a última sequenciazinha do Botafogo... Ó, Botafogo vem de 3 derrotas seguidas. E se você contabilizar... não, mas tem essa sequência invicta aqui, gigantesca. Tudo bem, pô. Então você contabiliza o seguinte. Dos últimos 6 jogos, o Botafogo ganhou 1. Dos últimos 9 jogos, o Botafogo ganhou 2. 9 jogos, 2 vitórias. E aí? 3 derrotas seguidas. É óbvio, tá? A diferença ainda é grande. São 7 pontos de diferença pro Palmeiras. É óbvio que isso é uma diferença considerável. Mas vai ter um jogo ainda. O Palmeiras sente muito menos o efeito do gramado sintético do que outras equipes. Então a chance do Palmeiras chegar no Newton Santos, né, no Engenhão, e sofrer contra o Botafogo é menor, é relativamente menor do que outras equipes jogando lá. Ou seja, isso daqui, 44, com um confronto direto, pode virar 47 e aqui 51 e serem 4 pontos de diferença. Fato é que o Botafogo vai perder o título. Não sei, cara, acho que não. Eu realmente acho que não. Mas ninguém fala mais com aquela certeza toda que até eu mesmo falava um tempo atrás, não. E não é só pela tabela. É pelo fato de ser o Botafogo e é pelo fato de ser o Palmeiras. Se tá invertido na tabela, se tem um time que não ganha nada desde 95... que tá no seu segundo ano, né, de investimento ali e tal. E tem do outro lado um outro time que, nos últimos 2, 3, 4 anos varreu o cenário brasileiro. Nos últimos 10 anos o Palmeiras varreu. Só não ganhou Sul-Americana porque não joga, porque joga Libertadores direto. É óbvio que a gente teria um cenário diferente. Mas falando na parte de cima da tabela, a gente é obrigado a falar de Red Bull Bragantino 2, Grêmio 0. O Red Bull jogou com camisa de treino, né? Eu vi muita gente falando assim, nossa, revolucionário, o Red Bull Bragantino, jogou camisa de... Só achei bosta, pô. É a mesma coisa falar bem assim, nossa, olha só que revolucionário, o Fluminense pela primeira vez jogou com a camisa do ano passado. Porque esqueceram aqui no Rio, pô, a camisa. É uma merda, né? Então, tipo assim, estão comemorando agora esse tipo de coisa.
mas o Red Bull ganhou por 2-0 do Grêmio. Entrou na parte de cima, passou o Fluminense, né? Fez a belíssima... não sei nem, tem nem palavra pra derrota pro Vasco. Vitinho, um gol contra do João Pedro, 2-0 Red Bull contra o Grêmio. O desempenho do Grêmio fora de casa também é ruim. Inclusive, eu tava até vendo a estatística do Luis Soares, de como ele praticamente, acho que não fez gols ainda fora de casa, fora da arena do Grêmio. O Grêmio permanece em terceiro, mas mostra como tá embolado aqui, né? O Red Bull alcançou a 5ª posição. O único jogo que for faltando é Fluminense e Vasco. Tem vídeos aqui analisando Vasco e Fluminense, então não preciso me estender aqui. Mas a gente fala de tabela, né? Hoje você tem 2 recortes. Lembra que eu sempre falava aqui, não, você tem um recorte que é o Botafogo tá lá sozinho, você tem... Hoje dá pra dizer que o Palmeiras não briga por vaga na Libertadores, vaga direta, vaga no G4. Hoje acho que tá bem óbvio que o Palmeiras, hoje, a briga dele é pelo título. Pode ser que ele vá apanhar nessa briga, tá? Ele vai entrar na briga e vai apanhar. Tá? É o mais provável, inclusive, quando você considera a pontuação que já tem o Botafogo e tal. Mas, enfim, você tem 2 times, Botafogo e Palmeiras, brigando pelo título, né? E aí você tem, que eu falei dos blocos que estão cada vez mais claros, né? Você tem uma diferençazinha de 4 pontos entre o Grêmio e o Fortaleza. Mas eu não imagino o Fortaleza em terceiro. Por que eu tô botando do Grêmio até o Fortaleza? Vou incluir o Atlético Mineiro aqui, nesse pedaço aqui, ó. Do Grêmio até Atlético Mineiro. É porque o meu ponto é o seguinte. Neste momento, qualquer uma dessas 6, 7 equipes pode terminar em terceiro ou em nono. Óbvio que eu não vislumbro Fortaleza e Atlético Mineiro, talvez nem o Atlético Paranaense, chegando na terceira posição. Assim como eu também não vislumbro o Grêmio ou o Flamengo indo bater em nono. Não acho que seja provável isso. Mas pode acontecer. A gente tem um bolo dividido por 5 pontos, onde, pra mim, na verdade, é muito mais uma briga do Grêmio ao Fluminense pelo G4 e do Atlético Mineiro ao Atlético Paranaense pelo G6. Mas pode dar um chabu no Fluminense, o Fluminense cair, pode dar uma sorte o Fluminense subir. Basicamente, esse é o grupo que briga por Libertadores. O grupo em que o assunto é Libertadores é do terceiro ao nono, e como eu falei aqui, pode dar G6 ou pode dar G9, né? Você tem o grupo daqueles que a gente só vai ser assunto aqui por 3 derrotas seguidas, 3 vitórias seguidas, 2 vitórias, que é aquele grupo da meiota da tabela, que vai do Cuiabá, que tem 29 hoje, até o Corinthians, que tem 26. Gabriel, você tá tirando o Corinthians do contexto de rebaixamento? Você vai entender já já. Cuiabá, Cruzeiro, Internacional e São Paulo estão fazendo figuração no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um time meio maluco, né? Porque ele tá nos 2 grupos. O Corinthians, pra mim, não vai ser rebaixado, mas o Corinthians também não tem a possibilidade muito de olhar pra 10ª posição. Então, o Corinthians tá sozinho ali. É um corte. Entre o São Paulo e o Bahia, aí tem a diferença. Hoje, pra mim, Bahia, Goiás estão aqui na beirola da zona de rebaixamento e eles olham pro Z4, a tendência é o Santos afundar mais. Vasco e América Mineiro, quem ganhar aquele jogo atrasado, vem pra poder sair do Z4. Infelizmente, essa é a realidade. Quem ganhar aquele jogo atrasado entre Vasco e América Mineiro, empolga pra sair do Z4. Os 2 times empolgaram, como eu falei, tem sequências recentes ok, né? Tanto o Vasco quanto o América, você pega as 5 rodadas, né? O América fez 7 pontos nas últimas 3, mas o Vasco nas últimas 5 fez 8 pontos, né? Uma pontuação que não é só que o América estava mais atrás, enfim. O cenário é isso. Acho que hoje Bahia e Goiás tem que mirar Vasco e América Mineiro. O Santos tá pela misericórdia divina mesmo. Tá pela misericórdia. Na próxima rodada a gente tem mais uma vez... Por que a rodada foi horrível pro Fluminense, tá? O Botafogo perdeu, mas o Palmeiras ganhou. O Grêmio perdeu, mas perdeu pro Red Bull Bragantino, que já tá aqui em cima. O Flamengo perdeu, mas o Atlético Paranaense, o Fortaleza e o América Mineiro ganharam. Qual que é o problema disso? Quem tá atrás ganhou, achatou a tabela, tá? A parte de baixo também. O Vasco ganhou, o América Mineiro empatou, o Goiás perdeu, o Santos perdeu, mas o Bahia ganhou. Então, assim, deu uma achatada na tabela na parte de cima e tá achatando na parte de baixo. A próxima rodada vai colocar frente a frente Fluminense e Cruzeiro e é a hora do Fluminense exercer o seu mando de campo, ganhar e voltar a recuperar a parte de cima.
Tem a possibilidade de passar o Red Bull Bragantino, né, que vai jogar contra o América em Minas Gerais. E tem a oportunidade de passar o Flamengo também, que vai jogar contra o Goiás na Serrinha. Em relação a ponto, também pode passar o Grêmio, mas o Grêmio joga em casa contra o Palmeiras. E eu torço para que o Grêmio perca, para que o Palmeiras ultrapasse o Botafogo, que joga fora com o Corinthians. Mas é isso, resumão da rodada tá de volta. Voltamos no Brasileirão. Tamo junto, até a próxima. Valeu!